E está começando o podcast do Beta. Eu me chamo Tamires Teixeira, sou psicóloga e mentora de carreira. Para tornar esse podcast mais acessível e inclusivo, eu vou iniciar agora a minha audiodescrição. Bom, eu sou uma mulher preta de pele clara, estou com os meus cabelos cacheados presos na altura do ombro, estou vestindo uma camisa lilás e também uma jaqueta lilás na cor azul. Hoje o nosso papo é sobre autoconhecimento. Mas antes de começar, vale lembrar que existem diversos conteúdos lá na plataforma do Beta. E para acessar, basta clicar aqui no link na descrição desse vídeo ou do áudio de acordo com o que você está assistindo. E para fazer esse papo eu não estou sozinha. Eu estou aqui com o Thiago Guzmão, que é educador socioemocional com uma trajetória aí de mais de 10 anos no mercado corporativo e há 3 está trabalhando aí com adolescentes e jovens. Mas nada melhor do que ele se apresentar. Thiago, que bom que você está aqui hoje. Muito, muito, muito bom mesmo. Que bom também te conhecer pessoalmente. E para começar, se apresente pra gente e também não se esqueça de fazer sua audiodescrição. Boa tarde, gente. Boa tarde. Boa tarde, Tamires. Obrigado pelo convite. Eu sou Thiago Guzmão e assim como a Tamires se apresentou, me apresentou, trabalho com educação socioemocional e autoconhecimento, especialmente com jovens, adolescentes e pessoas que estão entrando no mercado de trabalho. E fazendo a minha autodescrição aqui, eu sou um homem branco, eu tô hoje com uma camisa preta, eu tenho cabelo curto, o meu cabelo tá aparado no canto e eu tô aqui super confortável e posicionado para conversar com vocês hoje. Mais uma vez, que bom que você está aqui hoje para falar de um assunto muito importante, que é o autoconhecimento, né? E como que o autoconhecimento é importante não só para a gente se entender no mundo, mas também para a nossa carreira. E falando de autoconhecimento, me conta, ele faz parte da sua trajetória profissional, para além de estar aí auxiliando jovens, auxiliando aí quem está entrando no mercado de trabalho, ou não? Eu me reconheci assim e me entendi nesse momento da minha vida. Como que o autoconhecimento está presente aí na sua trajetória profissional? Compartilhe pra gente. O meu autoconhecimento ele surge junto com a educação, né, Tamires? Eu sempre me dei bem e me aproximei de iniciativas educacionais que conversavam com o autoconhecimento. Eu sou uma pessoa da periferia de São Paulo, né? Eu vim de um bairro chamado Pirituba, talvez vocês aí que estão ouvindo conhecem. E dentro daquele contexto, estudando em escola pública, eu sempre me aproximei de iniciativas que conversavam com a educação. Então, eu participei de alguns grupos, e assim também foi na universidade, assim também foi dentro do mundo corporativo, através da minha trajetória, mas sempre falando com os outros, e os outros olhando para mim e falando: "Nó olha que legal esse conselho que você está me dando. Olha que Uhum. legal isso que você está falando. Você fala isso para mais pessoas? Essa reflexão você chegou sozinho? Como você chegou nisso?" Então esse processo de elaboração em autoconhecimento, alguma coisa que sempre me permeou, mas eu nunca me dediquei. Eu falava, de alguma maneira, eu comunicava para mim mesmo: "Bom, já estou aqui na minha carreira". Eu trabalhava com qualidade, assuntos regulatórios, dentro de um universo que é totalmente diferente do autoconhecimento, e via no autoconhecimento, em aulas que eu dava, porventura, um momento de me sentir mais leve, e De no respiro, momento né? de respiro. Daí quando eu mudei de carreira e decidi virar essa página, o autoconhecimento e a educação socioemocional surgiram naturalmente. Falaram: "Olha, aqui tem um caminho na educação para você". E foi aí que eu passei a estudar, passei a me inserir, fazer cursos e me aproximar do autoconhecimento e entender da perspectiva do jovem. Tem uma perspectiva muito interessante, porque eu me vejo como essa pessoa que está entrando no mercado de trabalho, lá da periferia de São Paulo, e que não tinha muito repertório de vida, muitas referências na família e muitas maneiras de conseguir desenrolar aquele autoconhecimento, aquele conhecimento na realidade. E o autoconhecimento me ajudou a me entender. Então hoje, à frente dessa fala com essas pessoas que estão no mercado de trabalho, eu posso me conectar comigo mesmo de alguma maneira lá atrás. É essa satisfação que eu tenho. Essa satisfação me brilha o olho, sabe? Olha que delícia te ouvir. E você trouxe um ponto muito importante, porque aqui a gente está falando sobre pessoas que estão entrando no mercado, ou pessoas que já estão no mercado e estão fazendo transição de carreira, que foi o que você trouxe aqui pra gente, né? Você iniciou ali em um momento da sua carreira e depois você fez essa transição. Eu também fiz uma transição de carreira. Eu iniciei, como você falou, veio lá da periferia, então
Assim como toda pessoa que nasce em um contexto periférico, a gente vai abraçando as oportunidades da vida, né. Então eu iniciei a minha trajetória na área da saúde, como técnica de enfermagem. Uau! Uhum. Isso porque minha mãe era da saúde, e era uma forma de eu conseguir um emprego rápido, né, e pagar minhas contas, que a gente precisa pagar a conta, né, gente. E aí depois eu fiz essa transição para a área de psicologia. E aí que eu vejo a importância do autoconhecimento, né, porque às vezes a gente vai abraçar uma luta ali que é temporária, mas eu também preciso me conhecer nessa trajetória da minha vida para chegar onde eu desejo. E mesmo que você chegue onde você deseja, o autoconhecimento e as mudanças que vai ocorrendo a partir daquilo que você está vivenciando te mostra outro caminho. Você viu que nessa transição de carreira o autoconhecimento, assim, foi fundamental para o Thiago ser quem ele é hoje? Foi fundamental. E porque é a conexão com a gente, né. Quando a gente e até trazendo um pouquinho mais da minha história aqui pra dividir com a nossa audiência, quando eu era um jovem dentro de Pirituba, eu não tinha, uma perspectiva clara do que era uma carreira corporativa. Isso não me passava na cabeça. Meu pai era dono de um bar, né, naquela localidade, e eu naturalmente seria o herdeiro daquele bar. Uhum. Mas eu não queria. Tamires, você tinha uma coisa que eu falava: "Nossa, eu não gosto de atender o público, eu me dou muito esse ambiente aqui eu não tô me encaixando". Mas levando em conta que eu tinha meu pai, que existia um peso e uma responsabilidade, que o dinheiro da família vinha daquele lugar, como que eu ia negar isso? Então esse movimento de encerrar esse ciclo nesse lugar onde as contas eram pagas para entrar no mercado corporativo foi me atirar e falar: "Tá, o que que tem aqui?". E o que que eu vi no mercado? Uhum. As pessoas me falando: "Olha, você entra aqui, faz uma boa faculdade, depois da boa faculdade você vai ser um estagiário, depois você vai ser um assistente, e depois vo". Me pareceu uma linha tão lógica, e eu falei: "Já sei, vou para um lugar que eu já sei onde tem é previsível, vou me conectar aqui com o mundo corporativo". E o mundo corporativo me acolheu, assim, de maneira, eu honro muito essa transição de carreira, mas enquanto eu estava no mundo corporativo, eu já sentia que eu tinha que trazer alguma parte de educação e autoconhecimento na minha fala, e isso não era contemplado. Então, ao longo desses 14 anos, 15 anos no mundo corporativo, 10 dele em posições de liderança, eu fui me relacionando muito bem com as pessoas e trazia alguma parte do repertório que agora eu conheço sobre autoconhecimento, direcionado para aquelas pessoas. E essas pessoas no reconhecimento falavam: "Que legal o que você está trazendo". Mas eu sinto, e as pessoas que trabalhavam comigo, eu sinto que você não está, nossa, tá fazendo um negócio super burocrático aqui. Uhum. Você está realmente gostando daquilo que você está fazendo? Então, esse processo de finalização de ciclo, mais uma vez, foi muito importante para me reconhecer dentro do que eu sou e falar: "Deu, acabou aqui. Então eu preciso me estruturar e não é alguma coisa que vem do nada. Eu preciso me estruturar para sair desse lugar que eu tô, para ir para um outro lugar. Como que eu faço?". Mas a consciência de ter o ciclo encerrado me ajudou muito. E claro que as ferramentas e a maneira com que, engraçado que a gente está falando aqui, me veio 2 práticas, eu até posso trazê-las aqui, em relação ao autoconhecimento, que me ajudaram muito e me deixaram lúcido e falaram: "Legal, é hora de eu mudar de carreira. E eu vou começar um novo ciclo". E o medo do novo, Ah, Tamires, super assusta, né? muito. O medo do novo é aquilo que chega e que fala: "Tá, eu não estou inserido aqui, eu não pertenço aqui, como que eu vou fazer para me plugar nesse lugar que é sair do mundo corporativo e me plugar à educação?". Mas eu olhava a minha história e via que em algum momento eu saí do bar do meu pai em Pirituba e me pluguei no mundo corporativo. E eu quase revivi esse momento com muito mais maturidade, muito mais ferramental, mas o momento e a maneira com que o ciclo se encerra, e encerramento de ciclo, a gente não pode ignorar que ele existe, porque ele tá aí, e todo mundo vai encerrar ciclos na vida. Então, mas a partir do momento que eu absorvo essas competências de encerrar o ciclo com mais celeridade, né, mais rápido, eu encerro outros ciclos com mais celeridade, assim eu vou ter mais maturidade e mais autoconhecimento também, sabe?
Sim, perfeito. E a gente tá falando assim, encerrar ciclos não é fácil, iniciar novos ciclos é menos ainda. Por isso que a gente precisa ter essa questão de se conhecer, de entender o nosso propósito, o nosso posicionamento no mundo como pessoa, como profissional, né? Inclusive, a gente tem um talk muito interessante sobre protagonismo, resiliência. E para você conferir, basta você acessar o link que está aqui na descrição desse vídeo ou desse áudio e acessar ali a plataforma do Beta para você conferir todos esses materiais que vai te alavancar aí na sua carreira. E a gente está falando sobre autoconhecimento e a gente não deu introdução, né? O que é autoconhecimento, né? Algo que eu como de manhã? Que é isso? Eu acho aonde? Vou na Me dá 25 a de receita março? aí, né? Compro aonde? Tem na Shopee? Me conte, né? O que é autoconhecimento na sua perspectiva aí desses anos que você fala? E até mesmo você como pessoa, como profissional também. O que é O que que autoconhecimento, é pelo amor de autoconhecimento? Deus? Olha só, o que que é autoconhecimento? É tão abrangente, tão gostoso falar sobre isso, porque eu posso tocar em várias e para comunicar com as pessoas que estão aqui, ouvindo a gente, vou trazer 2 exemplos práticos, e daí eu vou trazer o que é autoconhecimento na minha leitura. Existem Maravilha. diversas leituras, né, mas, Uhum. f dentro desses 2 exemplos, tem um que eu posso entender aquilo que eu controlo e aquilo que eu não controlo, né. O autoconhecimento conversa com isso. Então, no mundo, existem coisas que eu não controlo, e existem coisas que eu controlo. Parece até bobo falar Uhum. isso, mas de repente eu tô lá numa situação de trabalho, eu faço um trabalho excelente, Tamires, fico esperando um elogio. Eu controlo ou não controlo isso? Eu não controlo a expectativa do outro. De repente, eu tô super concentrado fazendo o meu trabalho. Eu vou dedicar aqui super foco, vou terminar e aparece um convite de uma reunião para daqui 10 minutos. Eu não controlo. Então, esse processo de consciência conversa muito com o autoconhecimento e faz com que a gente se conecte com o que eu controlo e o que eu controlo eu posso escolher. E e aí é um ponto interessante, né, dentro do desse a partir do momento que eu entendo que aquilo que eu não controlo, eu não posso escolher, isso é uma libertação. Meu Deus, que respira que é aliviada, né? Ui, Ufa! nossa, eu tô esperando o elogio, ele não veio, mas isso eu não controlo. Eu já comunico pra mim mesmo: "Calma, Isso é do outro. Isso isso não é é do meu. outro, isso é meu, isso é expectativa do outro, isso é ação do outro, isso é expectativa de alguém que está fora, além ou é o clima, alguma coisa que eu definitivamente não controlo. E se eu, dentro disso, me concentrar nas coisas que eu controlo, eu escolho, e as minhas escolhas me fazem responsável por aquilo que eu escolho. Então, eu escolho sair de casa um pouquinho mais cedo, porque pode estar o trânsito. O trânsito eu não controlo. "Ah, mas o trânsito eu não controlo", de fato. Mas eu escolho não ficar me quando eu tô atrasado, não ficar dentro da minha cabeça falando: "Que coisa, por que que você saiu?". Eu escolho fazer isso. Eu escolho sair um pouquinho mais cedo de casa. Eu escolho não ter uma postura agressiva, de repente, no escritório, quando eu chego atrasado, já chego, sabe, você já chega meio ardido, você fala: "Já vou chegar aqui, as pessoas vão olhar de". Não, isso você tá escolhendo. Calma. Maravilha o que você está trazendo. Porque às vezes eu penso, nossa, mas eu tô entregando tanto. E fulano que foi promovido, por que que eu não fui promovido? Isso você não consegue Isso controlar. você não controla. Você controla ali suas entregas, vou me dedicar, vou entregar dessa forma. Então, isso eu consigo fazer. Nossa, mas eu queria tanto aquela oportunidade e eu não fui escolhido. Você não consegue controlar isso também, mas você É. consegue controlar a dedicação, né, que você fez durante o processo. E tem um processo até, Tamires, que é de maturidade, eu vejo dentro do trabalho tem muito disso, né. Porque, eu tenho que lidar com algumas coisas que eu não controlo. E eu vou ter que lidar com isso, porque ignorar que algumas coisas eu não controlo é ignorar a realidade, Uhum. porque elas realmente estão ali se apresentando como elas são. Mas o processo de consciência para eu tomar melhores decisões, vão em cima daquilo que eu consigo controlar. E tá consciente de que algumas coisas eu não vou poder controlar. Então, essa é uma ferramenta de autoconhecimento que me ajudou bastante, que eu sou essa pessoa que fica, em algum momento, tá querendo controlar tudo que tá ao meu redor, então eu deixo ali uma ferramentazinha do lado do meu escritório, ó, isso nessa situação, é uma pergunta gatilho interessante. Nessa situação, o que que eu controlo? Eu tô pé da vida, eu tô ali nervoso, querendo.
tá, o que eu controlo dessa situação aqui? Eu consigo ter essa capacidade isso é autoconhecimento. E o outro, o processo de responsabilidade através da escolha. Falar, eu escolhi estar em determinado lugar. Ai, mas nossa, agora já passou 5 meses, não tô feliz que eu tô aqui. Mas no momento em que você escolheu, você tinha o melhor repertório possível naquela vivência que você tinha para achar que aquilo era a melhor escolha naquele momento. Você escolheu. Então, se tornar responsável por aquilo que eu escolho me faz ganhar uma leveza e falar: ai, não deu certo. Porque a gente é assim, né? Falar: Uhum. ah, eu fiquei aqui 1 ano e não deu certo. Não, deu certo. E eu tô falando do trabalho, mas isso é o relacionamento, isso é uma amizade. Deu certo Deu até aqui. certo durante 1 ano, exato. Perfeito você trazendo isso. Eu lembro que eu falava muito, a vida é feita de escolhas. E você precisa lidar com as consequências daquela escolha que você fez. Então é muito importante você entender que você também é responsável por aquelas ações, o que você está fazendo a partir daquele contexto que você está naquele momento, né. E você falou outro ponto importante, que é você não se cobrar por ser uma pessoa diferente do que você é hoje, das entregas que você realizou hoje, né. Você vivenciou algo na sua história que te mostrou isso ou, sei lá, tem algum livro que a gente pode ler para descobrir isso? E cada dia é um dia, né. A gente vai ganhando repertório ao longo do dia, ao longo da que a gente vai vivendo. Hoje eu tô aqui com você fazendo esse podcast e dentro da experiência do que é o podcast, eu tô aprendendo alguma coisa. Eu tenho que considerar esse movimento que parece pequeno, ou esse movimento de alguma coisa nova, como uma experiência que tá chegando. E eu fiz até você perguntou de uma literatura, eu estava estudando um artigo há pouco tempo, que fala sobre, como a gente ressignifica o que é fracasso, né. Porque Uhum. quando a gente fala: "Ah, eu fiquei aqui X tempo e desisti", ou "Não deu certo, não quero ir para frente com esse assunto", ou "Eu não quero ir para frente nesse emprego", ou "Não quero ir para frente nesse relacionamento". Quando a gente é criança e a gente tá andando, Tamires, eu tô lá andando, e eu tô aprendendo a andar, eu caio. Isso é fracasso? Não é fracasso. Eu tô lá aprendendo a escrever. Ah, e daí eu erro. Eu ia fazer um A e saiu uma coisa que é uma letra que não é uma letra A. Falo: "Poxa, eu tô aprendendo". Em algum momento, com o nosso contato social e o poder cognitivo, aqui, né, falando um pouquinho do cérebro, a gente passa a se conectar socialmente, a gente começa a negar que aprender é um processo. Eu não Uhum. sei o meu emprego, eu não sei achar o meu emprego da vida. E para isso eu tenho que fazer, eu tenho que tentar, eu tenho que começar a andar, aí cai, eu não sei achar o meu amor da minha vida, então eu vou aqui, e daí eu tento, e daí eu tento, e eu vou me moldando nesse aprendizado. Vai se experimentando, É um né, porque processo, exato, experimentação, linda palavra a também. gente vai aprendendo no contato, no que a gente vai se experimentando viver, né, porque infelizmente a vida não nasce com um livro que tá lá o que você tem que fazer ou não, a vida é um eterno É um aprendizado. eterno aprendizado. E daí tem uma bibliografia que os 7, melhores hábitos, os 7 hábitos das pessoas, os 7 hábitos mais eficazes das pessoas. Ai, meu Deus do céu. Não vou lembrar o nome do autor agora, eu acho que é Stephen Covey, não sei. Não me lembro exatamente agora. Mas ele traz uma listinha ali, mas eu, dentro do universo do autoconhecimento e agora definindo o que é autoconhecimento para mim, eu não, colocaria todas as minhas fichas nessa listinha. Falar: "Ai, mas daí eu vou para desenvolver um hábito, eu tenho que ter 21 dias". Ah, tem gente que fala que é 66, tem gente que fala que é uma sema que besteira, cada um tem o seu ritmo, Uhum. e a partir do momento que eu tenho um ritmo para colocar ali, eu me entendo dentro desse ritmo, eu posso seguir aquela listinha e falar: "Essa listinha tá me orientando, ela não tá ditando quem eu sou". Porque e ainda tem uma questão da responsabilidade, né, que a gente já trouxe aqui, mas falar da responsabilidade: "Ah, eu li o livro não funciona". Tá, o livro ele tem uma média daquilo, mas você pode funcionar, tem a liberdade de funcionar da maneira que você quiser. E definindo, respondendo a sua pergunta, né, o que que é autoconhecimento para mim? É esse mergulho, é me permitir estar em contato comigo mesmo sem julgamento,
Isso é uma coisa que a gente está o tempo inteiro. E o mundo social leva a gente nesse lugar, né? Que a gente está sempre julgando, ou se julgando, ou julgando o outro, julgando o coletivo, ou julgando o lugar, ou julgando. Se levar de uma maneira mais leve, sem julgamento, e tirar também, me apropriar das minhas escolhas, e tirar também de tudo isso um momento de aprendizado contínuo. A gente está vivendo Tudo. todo o tempo. Se hoje eu vivi uma coisa e amanhã eu vivi outra, eu não posso ser inflexível. Uhum. Amanhã eu vou aprender uma outra coisa nova. E todo mundo está vivendo todos os dias. Se você que está aqui na audiência, junto com a gente, e não está aprendendo uma coisa nova todos os dias, eu falo para você, você tá. Perceba, né? Esse movimento de aprender, ele acontece de uma maneira muito íntima. Então, de repente você está tomando uma água numa xícara que você nunca tomou. Isso já é aprendizado. Eu aprendi um negócio fantástico. Maravilha. Não é todo dia que você vai aprender um negócio fantástico, mas é todo dia que você vai entrar em contato com coisas novas. Perceba esses sinais. Isso para mim é autoconhecimento. Isso faz total diferença. E você falou sobre essa questão de você se permitir ser, de você experimentar, de você se conhecer e desse aprendizado contínuo que é a vida. Eu acredito muito que a gente compartilha na troca com o outro. E você conversando aqui comigo me lembrou de uma situação. Eu queria muito um estágio, muito, muito um estágio remunerado na época que eu estava na faculdade. E aí eu vi uma oportunidade que era perto de casa. Eu podia ir andando, o salário era muito bom, ia me ajudar a pagar a faculdade. Fui eu pra entrevista. Pleníssima, esbanjando beleza. Cheguei lá, fiz todos os processos. A última entrevista era com a gestora da vaga, né? A diretora lá do RH. E aí ela entrou na sala, uma mulher preta, alta. E eu olhava assim pra aquela mulher e falava, eu quero ser igual a ela. Ela me fez uma única pergunta na entrevista, Thiago. Quem você quer ver na primeira fileira da sua formatura? Ela me fez essa pergunta e eu comecei a chorar igual uma criança. Sabe quando você tira o pirulito da criança e sai correndo? Eu comecei a chorar. E aí eu respondi ela e fui pra casa. E eu fui pra casa chutando o chão. Chutando o chão, nervosa comigo. Falei, eu tinha tudo na mão. E eu simplesmente peguei e joguei no ralo. Como que eu pude fazer isso? Uma oportunidade incrível. Eu comecei a chorar. Quem chora numa entrevista? E eu falava assim comigo. Só que depois eu fui elaborando isso, fui falando, né? Que falar é bom que a gente vai se entendendo. Eu falei, também tenho isso. Falar comigo, eu me entendo. eu me entendo super. Eu falei, né, é isso mesmo. E depois de um tempo, eu falei assim, cara, eu não poderia ser outra pessoa. Eu respeitei a pessoa que eu era naquele momento. E eu respeitei como que eu poderia responder aquilo da melhor forma. Eu não tinha como cobrar uma Tamires de 5 anos. Hoje a Tamires não ia chorar na entrevista, porque eu ia ter outros manejos para controlar minhas emoções. Então, o autoconhecimento é também se respeitar naquele momento, né? E saber que a gente está inserido em contextos, eu acho que um recado que é importante, né? Às vezes as pessoas, elas têm vergonha de mostrar suas versões, talvez. Eu vou colocar... Fragilidades também, né? Fragilidades, porque a minha versão, dentro dos contextos sociais que eu tô inserido, elas são diferentes, gente. Eu não tô me comportando com a pessoa que eu amo, do mesmo jeito que eu tô me comportando com os amigos, do mesmo tempo. Então, em muitos casos, as pessoas falam, não, eu tenho que ser um ser único, e a partir desse ser único, eu tenho que... E você passa a não se encaixar em determinados meios. Eu acho que um recado importante não tenha medo de, sabe? E mostrar suas diferentes versões aonde você tá. E a sua história me traz uma reflexão super importante, né? Que o mundo já tá cheio de não, né, gente? O mundo tá cheio de não. Então, às vezes eu fico em casa, ou eu fico fazendo a tarefa que eu já estou designado a fazer, falando os nãos para mim e sabendo que tem um sim por aí, mas eu não sei onde ele está. Gente, vai pro mundo já receber esses nãos aí, gente. Vamos. Bora viver. Bora viver. E daí tem um sim que vai vir. Opa, esse sim chegou. Então, tem essa agilidade, e que muita gente chama essa agilidade em fazer esses nãos de maturidade. Não sei se eu concordo, às vezes eu concordo, às vezes não. Mas eu entendo que existe um processo de maturação ali. Você fala, beleza, eu já vou receber um monte de não, então eu tô vendendo os meus bombons e eu quero comprar um carro. E eu vou passar em vários lugares, as pessoas não vão querer comprar meus bombons, mas depois eu vou passar em alguns lugares que vão comprar os meus bombons. Eu posso juntar um pouquinho mais para comprar o meu carro. Esse movimento contínuo faz com que eu fale, legal, agora eu não tô vendendo mais
bombons, eu tô vendendo cursos na internet. E a partir do momento que eu quero comprar uma casa. Então você, dentro dessa dimensão que lá quando eu tenho 14 anos, eu vivo, coloco isso quando eu tenho 20, eu coloco isso quando eu tenho 25, eu coloco isso quando eu tenho 40, eu coloco isso quando eu tenho 65. Mas é entender que esse ciclo acontece dessa maneira e aprender com ele, sabe? É gostoso, é vida isso. É a vida acontecendo e a gente aprendendo, né? E você falou sobre ouvir os nãos. E para além de ouvir os nãos, que a gente vai ter que lidar, que nem todo mundo vai dizer sim pra gente, né? Às vezes a gente precisa ouvir uns 10 nãos. E depois aquele outro sim, quando a gente recebe, tem o maior significado da nossa vida Muito possível. marcante, né? Isso me marca. E aí, assim, Nossa, vai brindar, né? Eu falo, vai pedir o japonês no iFood, pra quem gosta vai de comemorar japonês. essas pequenas. Isso. Mas a vitória é muito pequena. Gente, dá risada. É vitória. Vitória. Aqui, brinda até com água, assim, Vamos bora brindar aqui. brindar aqui. Brinda até com água. Olha onde é que a gente tá falando sobre autoconhecimento, então é importante. Tem que beber aqui pra não ter azar, né, gente? Tem que brindar e beber. Tem que brindar e beber, opa. E para além da gente ouvir esses nãos, a gente também precisa saber dizer não, Verdade. né? Isso é muito importante e tá muito ligado ao autoconhecimento. Só que às vezes algumas pessoas pensam que dizer não tá ali no momento, mas eu vou desagradar a pessoa, mas não vai ficar um clima legal. Qual que é a importância, assim, de se autoconhecer e aprender a dizer não na vida? Nossa, isso é um tópico, né? Porque quando a gente começa a elaborar o não, a gente vai pra negação. É inevitável eu vou falar não e eu me coloco no lugar da pessoa. Tem um movimento empático em fazer isso. Falar, eu queria tanto receber sim, mas eu vou ter que falar não pra outra pessoa. Eu fico chateado já pela pessoa antes de qualquer coisa acontecer. E isso, Tamires, antes de eu começar a elaborar o não pro outro, eu já tô dentro da minha cabeça falando, nossa, eu vou ter que. Primeiro, o mundo eu tenho o comportamento de entender que se aquele valor ele agrega pra mim, aquele conhecimento ele agrega pra mim, eu vou aceitar ele. E se esse conhecimento não agrega pra mim, eu não aceito ele, eu nego. Então, eu não posso negar que essa realidade se apresenta. Então, eu vou receber nãos e eu também vou falar nãos. Tem maneiras de eu trazer esse não. Esse não, ele é um lugar complicado em algumas situações, né? Se eu tô em determinado lugar, eu falo, olha, o meu colega de trabalho, de repente, não tá sendo colaborativo como eu queria. Eu vou ter que falar pra ele, viu? De alguma maneira, eu tô negando a prestação de serviço dele, tô falando não pra ele. Tem muitas maneiras de eu me aproximar dele e falar, viu? Talvez o trabalho que você tá se aproximando aqui, ele não tá atendendo as expectativas pro projeto. Do que eu falar, não, eu não vou falar com ele não, e ele vai estar achando que tá tudo bem. Ou eu ser ignorante a ponto de ser explosivo, ser uma pessoa volátil e falo, também você não faz nada? Calma. Então, tem um processo de maturidade que vai levar a gente no não. E essa hora, Thames, tem que chegar. Tem que chegar. Senão eu fico acumulando aquilo. E na hora que explode, sai de perto, né? Sai de perto. Daí você fica ali. É que nem até a minha filhada, tá? Olha só que coisa. Que engraçado trazer ela pra essa conversa. Mas ela tava brincando com uma outra criança e ela cutucava essa criança. Minha filhada tem 8. E eu tava numa festa de aniversário, enfim. Ela cutucava essa criança, a criança não falava nada, cutucava de novo. Daí teve uma hora que essa criança explodiu, falou, para de me cutucar. Dela não entendeu nada, ela falou, gente, eu cutuquei ela durante a festa inteira, ela não falou nada. Então, a criança que tava ali, não, e a gente pode colocar isso em situações de trabalho, no relacionamento, em qualquer lugar, aquelas cutucadas, elas têm que ser sinalizadas, Thames. A gente precisa mostrar pro outro qual que é o nosso limite. Um limite. E eu gosto muito de comunicar limite. Ninguém impõe limites, né? Quando a gente tá falando sobre limites e você, dentro do ser individual que você fala, não vou impor o limite de. Impor o limite é praticamente colocar uma barreira ao seu redor. As pessoas, mesmo com você impondo limites, elas podem invadir esse limite. Daí você não impôs nada. Então, a palavra semântica eu acho que não é muito adequada de impor, mas de comunicar. E o comunicar já traz uma coisa mais gentil na fala. Fala, eu tô comunicando aqui que os meus limites são tal, tal e tal.
Ó, o meu limite de trabalhar de horas extras por semana são 2 horas. Porque eu tenho meu filho em casa, ou porque eu tenho outros afazeres, são 2 horas. Esse é o. Então eu comunico, eu não imponho. Falo, olha, Uhum. gente, porque eu imponho, você já imagina a pessoa falando. Sim. Ó, gente, acabou pra mim, hein? 2 horas acabou. Não, olha. Então, comunicar pressupõe anteceder. Então, eu falo um não, mas eu falo um não antes dele acontecer. E comunicar também dá esse ar de vamos conversar aqui. E eu sei que eu tenho as minhas limitações, e eu sei que você tem também. A melhor maneira de você comunicar o seu limite é acessando o limite do outro. Você tem. Então, nossa, a gente está falando aqui sobre horas extras, e você? Como é que você lida com as horas extras? Antes de acontecer, não é no momento que já falaram para você. Uhum. Falou: "Olha só, em algum momento você pode se planejar para trazer esses assuntos que são mais sensíveis para uma conversa de feedback com o seu líder ou com um par que não está desempenhando ou em qualquer situação. Mas você faz esse movimento de planejamento e antecede essa conversa, comunica o limite e no momento que isso acontecer: "Ai, olha, tá passando de 2 horas aqui". Bom, a gente já tinha conversado sobre isso, não é uma surpresa que eu não vou ficar aqui, agora, porque eu tenho o meu outro compromisso. Então esse movimento de anteceder, ele é um movimento que convida para o não mais suave, mas comunica. Sim, mostrar ali para o outro o que é aceitável e o que não é aceitável para você. Quando a gente fala de carreira, isso também muito no processo seletivo ali mesmo, sabe. Nossa, Então, por que exemplo, ponto, verdade. né, então, eu tô entrando nessa empresa, olha, isso é inegociável para mim, isso é negociável para mim. Olha, sei lá, trabalho final de semana, é algo que é inegociável para mim. Então você estabelecendo ali, dentro da entrevista mesmo, que às vezes as pessoas acham: "Ah, mas eu tô procurando emprego, eu tenho que Eu aceitar tenho que tudo". aceitar tudo. Não, você não tem que aceitar Nossa, tudo, que querido, erro. né, você tem que aceitar aquilo que está confortável para você, até porque você não consegue se manter em um ambiente por muito tempo que tá desconfortável para ti, né. E você negocia com você mesmo. Eu acho que tem esse poder de barganha com a gente, eu chego disposto a não aceitar tudo. E esse é uma comunicação que a gente faz para nós mesmos que é muito importante. Uhum. Se eu chego disposto a não aceitar tudo, o que eu não estou aceitando? Gente, listinha, listinha. Isso daqui eu não aceito, isso daqui eu não aceito. Você não precisa impor e chegar: "Ó, entrevistadora, eu aqui, ó, isso daqui eu não aceito". Surgiu um assunto, opa, então essa maleabilidade, essa maneira de comunicar, ela vai sendo aprendida. É no processo seletivo, é quando você vai fazer acordos no começo de um relacionamento. Uhum. Quando você está entrando num processo de promoção dentro da empresa, ou quando você já sente que o ciclo naquela empresa está se fechando e você está para ou ser demitido ou para o processo de demissão. Gente, a gente sente. Então essa percepção me leva a um lugar de planejamento e eu não posso subestimar isso. Eu vou lá, me planejo, eu consigo ter essa, essa proximidade comigo mesmo e ser sincero comigo, isso é essencial, a gente está falando de tudo aqui com muita sinceridade. Se eu não estou sendo sincero comigo, daí não adiantou nada. Mas se eu estou sendo sincero comigo, vai ser muito mais fácil eu comunicar essa sinceridade para o outro. Esse lugar é um lugar importante no autoconhecimento, Tamires. Muito bom. E você vai aprendendo o que é limite pra você, o que não é, o que é negociável, o que não é, a partir do momento que você vai se conhecendo, né. Eu mesmo percebi isso muito ao longo da minha carreira. Eu fiz um post recentemente no LinkedIn sobre isso. Eu vi que o pessoal da área de RH das empresas que eu trabalhava, assim, tinha um padrão de vestimenta. E aí eu comecei a utilizar aquele padrão de vestimenta, porque eu queria me sentir aceita. Mas se tinha uma coisa que eu nunca mudei ao longo da minha vida, e agora que eu tô me permitindo por causa do frio de São Paulo, sabe, que o meu cabelo demora muito pra secar, que às vezes fazer escova no meu cabelo. Então, assim, isso aqui eu não vou. Se eu estou num local onde não permite que eu tenha o meu cabelo do jeito que ele é, ó, foi um prazer. Se eu Isso tô é nesse momento inegociável assim, para mim. É. se eu tô nesse momento confortável, ó, beijo, manda abraço pra todo mundo, foi um prazer. Então isso vem do seu autoconhecimento, se perceber dentro do mundo, né. E quando a gente fala de pessoas que estão se inserindo no mercado de trabalho, Tamires, tem uma leitura de eu entrei, vou dar aquele gás,
né? Eu vou dar aquele gás dentro do momento que eu entrei e vou mostrar toda a minha disponibilidade, vou fazer tudo que e depois eu vou entrar eu vou conhecendo as pessoas e naturalmente a minha recomendação é que esse processo seja consciente Uhum. e que talvez seja até o oposto. No começo, você observar um pouco mais. Sim. Você já comunicou seus limites em algum momento, ou está comunicando seus limites. Não precisa fazer uma reunião para comunicar os limites, também não é isso. Mas você está comunicando os seus limites. A partir do momento que você começa a comunicar os seus limites, as pessoas vão te ali, quando você estiver no seu melhor lugar, onde você já está confortável, se sentindo seguro e já conhecendo o ambiente que você está inserido, ali sim você liga e vai. E não já chegar acelerado. Não, Sim. calma, você está chegando agora. Quando você se situou e fala, que legal, os meus limites estão aqui respeitados, estou me sentindo confortável, hora de acelerar. Perfeito, muito importante esse ponto que você trouxe, tanto para quem está entrando no mercado, como quem já está no mercado, ou está fazendo transição de carreira, para quem está alcançando novos cargos dentro da empresa onde já está. Porque a gente tem muito, às vezes, esse costume de já chegar chegando com o pé na porta. Não, É. não é. Calma aí, não tem pé Pá, na porta. é. Não, calma, queridos. Vamos situir aqui. Então, assim, chegue e conheça o local onde você está pisando, né? Vai entendendo como que as pessoas conversam, como que as pessoas se comunicam ali naquele local, que isso é muito importante para você também se preservar, né? Se preserve, entenda ali o local antes de você começar a querer, sei lá, né? Vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. E Eu acho que tem até um ponto, Thames, que você traz, que é as pessoas, a gente tem determinado repertório, né? Encerramento de ciclos é uma coisa que eu tô até estudando bastante ultimamente. E olhando para a perspectiva de carreira, as pessoas que passam por uma determinada experiência numa empresa e elas não fecham esse ciclo de maneira saudável, elas tendem a trazer o comportamento e identificar aqueles elementos de outra empresa em outro lugar na nova oportunidade. sim, Tomem cuidado com isso, gente. Se a gente está falando sobre uma nova oportunidade, que eu estou entrando em contato com novas pessoas, e se eu estou nesse novo ambiente, estou falando, nossa, essa pessoa aqui parece com aquela outra que. Gente, o seu ciclo passado não se encerrou. Volta nele, não volta na empresa, é claro, mas volta nele dentro de você e fala: poxa, o que nesse ciclo precisa se encerrar? Isso é maturidade, é um movimento de autorrefletir, falar, é um movimento de autoempatia, essa habilidade, né? Falar, legal, eu tô olhando pra mim mesmo e tô identificando. Esse ciclo não terminou. Tô projetando coisas, coisa nova, não tem nada a ver. uhum. Senão você naturalmente contagia um ciclo novo. Ixi, gente. E não é bacana. E aí não é bacana. Aí você vai levar pro outro, e daí você não fecha ciclo nenhum. Aí vai pra terapia pra Vai pra resolver. terapia. Meu Deus, eu já lembrei de outra história, mas eu não vou falar assim não, porque eu vou virar a tia da história. Já lembrei de outra história aqui da minha trajetória, mas enfim, não vou compartilhar com vocês, senão eu fico Numa aqui a tia. próxima, numa próxima. Numa próxima, senão vira a tia da história. Mas isso é muito importante, você não contaminar esse ciclo que você tá vivenciando agora. Então, finalizar ciclos, embora que seja muito difícil, é importante sim você finalizar. E claro, né, Thiago, a gente precisa saber dizer um não. Porque a gente não é treinado, né, a dizer o não. É. Então, eu queria que você desse algumas técnicas, literaturas que as pessoas podem utilizar para aprender a dizer esse não. Eu já vou logo aqui indicar o livro, que é Comunicação Não Violenta, né, para você saber dizer, para você saber se comunicar. Então, faça essa leitura de comunicação não violenta, que é muito importante. Mas traga aqui outras técnicas de como eu vou dizer esse não. Então, assim, pediu para eu ficar até depois do meu horário, a semana inteira, eu quero dizer não. Tem alguma técnica que eu posso utilizar? Ou eu quero dizer não para essa oportunidade de emprego? Como que eu faço, né? Ligo para a mãe de Ná? Como que é isso? Então, sempre quando a gente fala sobre bibliografias ou recomendações, eu vou passar aqui uma série de indicações, né? Mas algumas podem não servir para você. Então eu vou recomendar que você faça pesquisas, Perfeito. né? Se você pesquisar comunicação assertiva, por exemplo. Comunicação assertiva não, você vai sair em um TED do professor Locke, que é maravilhoso. Você vai sair num artigo científico que vai falar, que usa de como eu posso comunicar o não sem ser agressivo, mas também sem evasão. Evasão é tipo,
Ah, eu comuniquei o não, mas eu acho que foi um não, mas você não sabe se é um não, se é um sim. Então, você vai sair nesses 2 lugares. Então, essa pesquisa é uma pesquisa importante. Tem uma outra pesquisa que é interessante, que é dizer não, situação de trabalho, ênfase. Porque às vezes você comunica o não e você não tem e a gente quer ter certeza, né, aquela coisa do controle que a gente estava falando no começo. "Ah, eu quero ter certeza se a pessoa entendeu". Então tem maneiras de você checar novamente através de feedback, falar: "Viu?" Muito diferente de falar: "Tami, você entendeu o não que eu te dei?" Porque não sei. Não, você fala: "Tamires, a partir da nossa conversa anterior, você conseguiu elaborar o que a gente conversou? Ou qual foi sua impressão em relação àquilo que eu te trouxe, né? Como que você conseguiu, eh, o que você a que conclusão que você chegou depois que a gente conversou? Isso já passou horas, dias, às vezes, da conversa, mas eu acesso a pessoa de maneira proativa, isso é o primeiro ponto. E nesse TED Talk do professor Locke maravilhoso, que vai falar sobre isso, vai falar sobre feedback proativo, né? Eu falo, viu? Você entendeu o recado que eu te dei? Se a pessoa falar pra você que ela não entendeu, você precisa falar novamente aquilo, que não ficou claro. Uhum. Então a clareza é importante, e isso é um mecanismo de evasão, que tem um outro. Tem o professor Howard Gardner, por exemplo, que fala sobre as 7 inteligências, 7 tipos de inteligência que a gente tem, né? Tem uma dessas inteligências, que é a inteligência que conversa com o nosso cognitivo, que ele não nomeia de inteligência emocional, porque inteligência emocional é de um outro autor que chama Daniel Goleman, mas, enfim, também vale a pena fazer a consulta. Mas o professor Howard Gardner traz isso de uma maneira mais elaborada, e ele fala que a inteligência cultural é a inteligência que vai fazer com que a gente entenda o não, social. E quando a gente está falando de não, a gente pensa muito na situação, né? Na situação que eu tô e que eu preciso falar o não. Mas o não circunda a gente em qualquer momento. Em qualquer micro decisão eu posso ter sim ou não. Então Uhum. eu posso decidir pisar com um pé com o outro. Eu posso decidir fazer as coisas que eu faço no dia. Se eu não decido, alguém decidiu ou você já decidiu que não. E isso vai no campo da escolha. Eu não queria deixar muito elaborado, né? Porque a gente precisa ir fechando os bloquinhos, mas vai no processo da escolha, Tamires. A gente Uhum. acha, às vezes a gente está olhando para uma situação e fala, ah, não, mas isso daqui eu não vou decidir. E não decidir já é escolha, Tem como ficar no muro, né? não tem como ficar no muro. Então, se você não decidiu, alguém está decidindo por você. E se você acha que você decidiu, acha que postergou, acha que você decidiu, não. E se você acha que você postergou a decisão, em algum momento ela não vai tocar você, pode ter certeza que você já escolheu que não. Se você já escolheu, já não tem mais o que fazer. Falou, ó, perdeu o timing. Nossa. Então, a comunicação do não conversa muito com isso. Então, 2 técnicas muito práticas que eu posso falar aqui em relação ao não. O não, ele tem que ser assertivo, ele tem que entregar essa mensagem. Eu posso fazer um feedback positivo posterior, para ver como que isso aconteceu, principalmente no meio corporativo, isso funciona muito bem. Mas em Uhum. casa, o não, em forma de não pode, não quero, ou com o não na frente, ele pode. Ele fala, isso chama causa refratária, mas enfim, é um termo só técnico. Você já distancia a pessoa, fala: não, Tamires, não quero que você faça isso. Você já se sente, falou: Tamires, talvez seja melhor se você agir de uma outra maneira. Forma de se comunicar, né? E oferece o não através de uma outra alternativa. Isso não é uma fuga, é comunicar o não. Falar: Uhum. "Não quero que você pegue esse copo, Tamires. Tamires, talvez não seja o melhor momento para você pegar esse copo aqui". E ofereço para você essa alternativa. Você vai parar para pensar da mesma maneira com que eu comunicasse para você não, porque você vai pensar do mesmo jeito. Mas o não você tende a olhar de um olhar pessoal para mim e falar: "Ele não quer que eu pegue esse copo". Agora se eu falar para você: "Talvez não seja o melhor momento para pegar esse copo", tá, deixa eu pensar no que ele falou e não Uhum. no que ele disse, e não me leva para o pessoal. E o não vai para o pessoal.
e soa como um ataque. Então, esse cuidado nessas 2 dicas eu acho que pode ser importante para a audiência que está assistindo aqui a gente. Muito obrigada pelas dicas, Thiago. E se você anotou, não esqueça de que aqui abaixo desse vídeo ou desse áudio você vai encontrar a plataforma do Beta para você conferir mais conteúdo sobre autoconhecimento e outros conteúdos que vão te ajudar aí na sua carreira. E claro, bora falar sobre outro assunto que está muito relacionado a essa questão do não. Mas antes eu queria fazer um adendo muito importante. Esses dias eu vi um vídeo no TikTok de uma gestora reclamando que o jovem ali tinha falado que não ia fazer hora extra. Eu vi também. Você viu? Vi. Então, por gentileza, líderes que estão aqui nos assistindo, entenda quando o seu colaborador está ali mostrando, né, quais são os nãos para ele, né? O que que é interessante para ele e o que que não é. A gente está falando de uma geração que está entrando no mercado de trabalho, então isso é muito importante, né? Você saber ouvir e respeitar o momento daquela O pessoa. momento e às vezes o jovem, por não ter repertório e não ter ele pode comunicar um não e você, gestor, você tem que entender que aquele não pode estar vindo de algum lugar que talvez não tenha o traquejo de um não Sim. todo elaborado. Gente, é uma pessoa que está entrando no mercado de trabalho, então, né, flexibilidade e tolerância a gente, né, a gente vê por aqui, né. Obrigada, né? Obrigado. Tiago, a gente está falando aqui sobre esse autoconhecimento, a importância, né? A gente está trazendo tantos assuntos importantes e, às vezes, no decorrer da nossa vida, a partir do momento que a gente vai se conhecendo, a gente vai vivenciando outras áreas ou conhecendo outras pessoas. O próprio LinkedIn, quando você vê a história de outras pessoas, às vezes, até mesmo dentro do Instagram, você vai, nossa, mas fulano chegou lá, ciclano chegou lá e eu não consigo. Ou, às vezes, eu tô conseguindo, mas eu tô me auto-sabotando. Bora falar um pouquinho sobre autossabotagem, como lidar com isso, né? O autoconhecimento ajuda a gente a... Pô, cara, para de sabotar aí, por favor, me ajuda aqui, né? Tem algum traquejo nisso? O que que eu faço? Nossa, isso e eu vou até trazer uma história minha, né, nessa transição de carreira, quando a gente procura por alguma coisa que faz mais significado pra gente, a gente decide, usando palavras que a gente já falou por aqui, decide fazer uma transição de carreira, eu tô indo pra um mar que eu não sei. E eu passei por isso faz muito pouco tempo. Então, eu estava saindo de uma área super técnica e indo pra área de educação socioemocional. E a autossabotagem ela bate na porta. Mais uma vez, a gente não pode negar que a autossabotagem aparece, porque ela aparece, eu só tenho que estar consciente para perceber: "Opa, será que isso daqui não é autossabotagem?" Às vezes eu tô falando e às vezes eu tô fazendo alguma coisa e me sabotando, não tô percebendo. Então é o primeiro ponto de consciência. E quando você tá consciente, você fala: "Poxa, eu tô entrando na área de educação, não conheço ninguém na área de educação. Será que eu tenho o poder de trazer essa mensagem para alguém? Quem que vai", e você traz uma carga de julgamentos e você não faz uma autoanálise, na realidade você já joga pedra em si. Uhum. Fala: "Não, não sou capaz. Isso aqui não vai dar certo". Então, o movimento de autossabotagem conversa com isso. Quando eu tô consciente, eu tenho que traçar, de alguma maneira, traçar como eu entendo que aquilo pode ser aos poucos feito. Às vezes eu tenho um lugar para alcançar que é muito distante. Que nem eu fazendo a transição de carreira, eu falo: "Nossa, eu quero ser uma pessoa reconhecida em educação. Hoje eu não sou. Poxa, eu não vou fazer isso de uma hora para outra. Então eu vou ter quanto tempo? Eu tenho um tempo de 2 anos para fazer isso", né. E geralmente esse tempo ele é só um tempo que vai te apoiar, mas não é um tempo real, não vai 2 anos eu sou reconhecido, não. Então durante esse tempo eu vou trabalhar. Então fatiar cada uma desses pontos em, um plano que pode ser digerível para você. Do jeito eu não vou passar eu podia falar de técnicas aqui, mas, eu gosto sempre de trazer a mensagem de que você pode trazer o seu plano a maneira com que você quiser, mas se você está querendo fazer algum passo para frente, você está sentindo que esse passo não está indo, provavelmente tem alguma autossabotagem ali. Senta com você na frente de um papel e fala: "Legal, o que eu quero para chegar lá na frente? Tal, 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 tal. Nossa, muito grande. Tá, esse primeiro tópico aqui, o que que esse primeiro tópico aqui vai me levar a fazer? Isso
assim, minimiza a autossabotagem de um jeito, você fala: "Tá, então nesse próximo mês, para chegar aqui no final, eu consigo fazer isso, eu posso". E o sentimento de "eu posso" me leva ao "eu pertenço". E se o "eu pertenço" tá consolidado, a sabotagem não vai se minimizando e a postura nossa no dia a dia também vai ficando mais confiante. Então eu comunico para o outro, através das minhas interações, ou através do trabalho que eu desempenho, ou através das coisas que eu faço, que eu estou me sentindo confiante. E o outro me reconhecer é um ponto que também diminui a autossabotagem. Então, é uma soma. Então, a autossabotagem, ela pode ser, de alguma maneira, guiada, mas o que eu falo para... Ah, mas eu tô achando que não tô caminhando para frente. Pode ser que você esteja se autossabotando, então esteja consciente. Ah, eu tô consciente que eu tô me autossabotando. Planejamento de curtíssimo prazo, olhando longo. 2 dicas, assim, que eu acho que e quando eu trago essa fala para as pessoas que estão nesse momento, ou se percebem nesse momento, elas conseguem ver valor nisso. Então, por isso, eu acho interessante dividir esses 2 e à sua maneira, mais uma vez, né, não estamos aqui para Ditar regra, ditar né? regras, cada um pode viver à sua maneira, mas se você está se sentindo autossabotado e você não está se planejando, opa, atenção, talvez seja o momento de você se planejar. Ah, mas daí eu vou planejar um negócio muito grande. Planeja pequenininho. Planejou pequenininho? Sente. Ah, mas o planejamento de um mês é muito longo para mim. Faz de uma semana. Ah, mas daí, se você não se mexer nesse momento proativo de autoconhecimento, pode ser que essa autossabotagem fica do tamanho da sua vida. Aí não é legal. Não é legal. É, Então, o autoconhecimento e também planejar, tornar isso de forma prática, tátil, é muito tátil. importante, né? Tátil é uma palavra excelente, Tamires. Muito obrigada pelas suas considerações. Assim, gente, não custa nada, é rápido, fácil, né? Prático, não tem que pagar Pix pra ninguém. Então dá pra você fazer Ainda. ainda. Então dá pra você fazer aí no conforto da sua casa. Estamos nos encaminhando para o fim. Ah, Ah. coloca aí o editor vai colocar o efeito aí Oh. sonoro. Ah, que pena, né? Mas se você quiser acompanhar mais conteúdo sobre autoconhecimento, outros conteúdos, não se esqueça de ir lá na plataforma do Beta. Tiago, palavras finais, de frente com a Marília agora, né? Um Poxa, sonho, um que papo desejo. bom. Tá muito bom, eu gostei demais. Então, assim, fala aí pro pessoal que tá assistindo em casa, palavras finais sobre autoconhecimento, escolhas, tudo de bom que a gente tratou hoje aqui pra alavancar a carreira deles. Olha só, a gente falou aqui e a gente trouxe tópicos aqui nessa fala tão importantes, né, refletindo um pouquinho do que a gente falou sobre o que eu controlo, o que eu não controlo, o que eu escolho, as minhas responsabilidades, a gente falou sobre autossabotagem, a gente falou sobre planejamento, e tem muitos outros tópicos. E o que te pega mais, às vezes a gente está querendo seguir um esquema que a gente acha legal e que o outro disse, né? Ah, funcionou com o meu amigo. Não, o que pega mais para você já percebeu. Opa, tá encerrando um ciclo. Opa, falta o meu planejamento. Começa por ele. Isso vai te motivar a dar os micro passos para frente. Então, se você está no momento de transição de carreira, de entrada no mercado, no movimento de promoção interna, no movimento de encerramento de ciclo na empresa, o que disso tudo tá pegando mais? Ah, tá pegando mais eu me desconectar do time. Já vamos trabalhando esse não aí. Então, é um movimento de consciência. Se eu posso trazer um ponto aqui, façam-se conscientes ao longo das suas carreiras. Vocês são protagonistas delas. Então, esse movimento de consciência, eu vejo ele como crucial para que você tome ações mais assertivas. E daí a gente começa a navegar em outros mares, pleno, seguro, concreto, satisfeito daquilo que a gente quer para o nosso futuro. É sobre isso. Olha, eu ficaria aqui a tarde inteira conversando contigo, né? Foi muito bom o nosso papo. Não se esqueça, você que está assistindo a gente, tem mais conteúdo sobre autoconhecimento e outros conteúdos aí para alavancar sua carreira aqui na plataforma do Beta. Foi um prazer, Thiago, te receber aqui hoje. Prazer pelo convite, Tamires. Um prazer estar aqui com você. Um prazer estar com a audiência aqui mais uma vez. Fico à disposição, querida. É isso, até a próxima. Tchau! Tchau, gente.